noite a todos. Olá, boa noite a todos. 19 horas. É com imensa felicidade que nós estamos começando um grande projeto da Abras Nacional, o projeto Grupos de Apoio Online, para todo o Brasil, chegando cada vez mais perto de você, familiar, cuidador, profissional, pessoas interessadas na área sobre Alzheimer. Então, nós que temos essa grande missão de ensinar a entender, a cuidar, a viver da pessoa com Alzheimer, queremos dar a você as boas-vindas e que estejamos juntos durante todo esse processo. Muito obrigada a todos os envolvidos, ao apoio e à realização desse evento. Então, eu sou a Carla Núbia Borges, eu sou geriatra, estou atual diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, com muita honra, e hoje vou conversar com vocês. E em seguida, uma amiga e companheira de trabalho, a Luciane, neuropsicóloga, também da Abras Nacional e vice-presidente da Regional Ceará. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje o nosso assunto é Alzheimer e agora. Nós escolhemos, de fato, esse assunto porque é o grande início de tudo, né? Quando uma família recebe esse diagnóstico, é um impacto que é preciso ter toda uma organização, um entendimento do que vai acontecer. Então, nós escolhemos esse tema exatamente que vamos passear por vários tópicos ao longo desses 15, 20 minutos, que, na verdade, todos esses tópicos vão ser aprofundados, um a um, ao longo desse um ano inicial de projeto e, consequentemente, os próximos anos também estaremos sempre juntos. Então, estamos falando de uma doença com 13,5 milhões de pessoas em 2050, as previsões. Uma doença que cresce em números progressivos. A cada 3 segundos se dá o diagnóstico de Alzheimer no mundo. Uma doença que tem uma base muito forte. Nós estamos no mundo inteiro. Começou em Londres quando a atriz, a Rita, ela desenvolveu a doença e a filha dela iniciou essa campanha humanitária e começou a ADI, Alzheimer Disease International, fundada em 1984. E no Brasil nós temos um breve histórico aí, a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Alzheimer, que ela congrega associações nacionais da ADI e a Associação Ibero-Americana. E hoje em dia o nosso presidente, Rodrigo Schultz, além de ser presidente da Abras Nacional, está como presidente da FEBRAS nesse momento, que nos orgulha muito. E a nossa Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, foi fundada em 16 de agosto de 1991. Então, nós já temos um pouco de história. Estamos agora com essa diretoria, que foi eleita em 2017, com o triênio 2017 a 2020, e o nosso grande tema é cuidado, educação e tecnologia. Saúde e desenvolvimento ao alcance de todos. Nós vemos um processo de reestruturação. Hoje já contamos com 80 grupos de apoio, 48 informativo e 32 emocional. E em 2009 nós atendemos 4.000 pessoas. Então, assim, o grupo de apoio é o coração da Abras. É a grande força e a nossa grande missão. Então, com a pandemia do Covid-19, tudo mudou, a velocidade da informação. Então, esse projeto de fazer o grupo de apoio online foi de suma importância e aqui estamos cada vez mais perto de vocês. Eu gostaria também de ressaltar que o ano passado saiu o Relatório Mundial de Alzheimer, Atitudes em Demência, e veja o quanto foi importante. Ele foi feito uma grande pesquisa, 70.000 pessoas em 155 países, e essa análise de dados foi feita em Londres pela Escola de Economia e Ciência Política. E vejam como foi forte essa pesquisa. De conhecimento, 2 em cada 3 pessoas acreditam que demência é um envelhecimento normal. E 62% dos profissionais acreditam que a demência
faz parte também do envelhecimento. Então, não é só a população leiga. Existem os profissionais que ainda não conhecem a demência. Por isso, essa grande importância de estarmos aqui conversando sobre isso. No comportamento, 40% do público acredita que médicos e enfermeiros ignoram pessoas com demência. E 67% das pessoas acham que seus sintomas não foram bem aceitos logo no início. Nas atitudes, 91% dos entrevistados diziam que não deveriam esconder as pessoas. E os cuidadores? O que dizer dos cuidadores? Eles disseram sentimentos positivos no cuidar, apesar de muitos sofrerem com a sua saúde, sobrecarga de trabalho e sua vida social. Então, o que a gente vê, e aí eu queria tirar o chapéu para todos os cuidadores familiares e formais e informais, que vocês trabalham por amor. Trabalhar e viver cuidando de pessoas com Alzheimer são realmente pessoas especiais. Então, vejo que na pesquisa, apesar de todo o sofrimento, eles tiveram sentimentos positivos. Então, as recomendações são de campanhas de conscientização, de diagnóstico, de cuidar do estigma, não esconder as pessoas e o cuidado centrado na pessoa, além de financiamento, projetos, políticas públicas e muita pesquisa. Então, vamos adentrar aqui nos meus 15 minutos desafiadores de falar sobre a demência de Alzheimer e citar pontos importantes de que vamos conversar ao longo desse ano. Então, Alois Alzheimer, ele descreveu a doença com muita particularidade, com muita preciosidade da questão fisiopatológica, já em 1906. Né? Nós ficamos 50 anos sem nenhuma pesquisa e hoje é uma das doenças mais estudadas no mundo inteiro. Então, eu quis colocar aqui alguns pontos como se o cuidador familiar perguntasse, e agora? O que eu faço? Então, o diagnóstico. Partindo desse princípio, tem um diagnóstico, e agora? Bem, é importante dizer que o diagnóstico é realizado a partir de protocolos e critérios, que precisa de uma avaliação clínica e avaliar esse déficit cognitivo, que precisa de realizar exames para diagnóstico diferencial, ou aí um exemplo dos exames de imagem, uma ressonância, e precisa de testes neurocognitivos. Então, para se dar o diagnóstico da doença de Alzheimer, é preciso unir a clínica, história, exame físico e o protocolo de exames de imagem e de testes. E que existe uma explicação fisiopatológica, sim. Existem lesões, as placas senis, os emaranhados neurofibrilares que favorecem e provocam essa atrofia cerebral, essa degeneração dos neurônios e essa atrofia que tanto prejudica o idoso na sua funcionalidade ao longo da doença. E aí outra pergunta que muita gente faz, como é que ele vai evoluir? Como eu vou entender essas fases? Didaticamente, sim, nós temos 3 fases, fase leve, moderada e avançada. A doença inicia-se em áreas muito nobres, centrais, e áreas cerebrais vão sendo acometidas, múltiplos domínios, e é importante dizer isso, por quê? Para você, familiar e cuidador, que está chegando aqui pela primeira vez, ou que está vivendo essa realidade. A doença tem múltiplos domínios, e as pessoas demenciam de forma diferente, se apresentam de forma diferente. E essa explicação aqui, essa imagem, mostra o quanto a doença se apresenta com determinados sinais e sintomas e vai manifestando ao longo do tempo outros prejuízos na sua funcionalidade. E nós vamos ter, sim, um módulo só sobre fases, aprofundando didaticamente cada uma. Tem uma fase que é mais difícil para o profissional, para os familiares, para os cuidadores, que é uma fase moderada a severa, que são os distúrbios neuropsiquiátricos. Existem vários. Muitos comuns são agitação, psicose, distúrbio do humor, que esses sintomas são que geralmente levam a família a levar seu paciente para o pronto-socorro, para o consultório. E, às vezes, uma fase inicial que nós vamos estudar no momento oportuno não detecta muito facilmente, deixa passar e o diagnóstico, às vezes, é dado muito tardio. Mas são sintomas que precisam de tratamento, de condução e melhora a qualidade de vida. E aí pergunta, vale a pena tratar, já que é uma doença neurodegenerativa, progressiva? Sim, gente, sim, vale sempre a pena tratar. Por quê? Porque o grande objetivo é reduzir a velocidade de perda, é manter a pessoa mais funcional por mais tempo. Então, não se pode fixar só
no diagnóstico da doença, mas sim no tratamento da doença. Existem várias drogas, principal a donepezila, rivastigmina e galantamina, e para uma fase moderada severa acrescentamos a memantina. Também vamos estudar isso bem profundamente em determinado módulo. E da evolução, todo mundo fala que precisa de físio, fono, TO. Como é isso? Quando e quem chamar um especialista? Bem, cada caso deve ser acompanhado e sempre reavaliado. O plano de cuidados deve ser conduzido de acordo com as doenças associadas e as condições clínicas. As pessoas são diferentes e apresentam a demência de forma diferente e apresentam prejuízos também de forma diferente. Mas a reabilitação é sempre fundamental. Por quê? Porque melhora a qualidade de vida, melhora a funcionalidade e melhora a vida da pessoa e da pessoa que cuida. E aí eu queria ressaltar a equipe multidisciplinar, sim. É uma equipe que deve fazer parte, seja num serviço público, seja num serviço privado, se conversando, combinando, reavaliando aquele paciente e sempre procurando o melhor possível para ele. E eu queria dizer a vocês que o a Abras Nacional, no seu científico, tem todas as comissões gerontológicas com especialistas titulados, capacitados, que lidam com pessoas com Alzheimer, que voluntariamente fazem parte dessa grande equipe nossa da Abras Nacional, escrevendo, promovendo projetos para todos vocês, que temos aí 11 equipes aliadas à equipe médica da Abras Nacional. E aí, no caminho da doença, do tempo da doença, e se ocorrer uma urgência, o que é que eu faço? Você precisa estar organizado. Você que tem uma pessoa com Alzheimer em casa, você precisa saber tudo sobre ele. Você precisa estar com a pastinha dos exames organizados, os laudos. Você precisa conhecer a sua rede de apoio. Se acontecer alguma coisa, para onde eu levo? A quem eu telefono? Qual hospital que eu vou? Qual o posto que eu procuro? Isso é uma organização que a família precisa ter, quem tem uma pessoa com demência de Alzheimer no seu domicílio. Porque qualquer hora pode acontecer uma urgência. Eu queria chamar a atenção para isso. Vejam aqui esse gráfico iceberg. Então, quando a pessoa chega numa urgência dizendo, doutor, minha mãe hoje não está bem, por trás pode ter muita coisa que esteja complicando. E não necessariamente ser da doença, mas de outras doenças clínicas. Às vezes as pessoas esquecem que existem outras doenças que podem piorar o quadro demencial. Então, isso tudo precisa ser levado em conta. E tratar sempre as doenças crônicas e agudas. Exemplos, doenças crônicas. Paciente com insuficiência cardíaca, com diabetes, com hipertensão. Pacientes com doenças agudas, tipo sofrer uma queda, distúrbio comportamental, infecções, alterações intestinais. Tudo isso também atrapalha o desenvolvimento neurocognitivo funcional dessa pessoa e às vezes ele piora abruptamente, você acha que é da doença, não, é de alguma coisa clínica que está atrapalhando ali o status funcional cognitivo e você tratando ele melhora. Qual é o futuro? Bem, as pesquisas apontam para as drogas modificadoras de doença, anti-tau, anti-amiloide, que são as alterações proteicas do substrato fisiopatológico da doença. Enquanto isso, nós precisamos manter uma boa alimentação, uma atividade física regular, atividade mental, social, controle das doenças crônicas, a prevenção das complicações, a vacinação. Todos esses cuidados precisamos ter com a pessoa com doença de Alzheimer e a família também precisa estar sempre atenta a esses fatores. E eu preciso me preparar, sim, todos nós precisamos nos preparar. Quem cuida, quem é médico ou clínico, ou algum gerontólogo, ou quem tem uma pessoa. E se a pessoa estiver cansada e sozinha, estiver sobrecarregada, a informação é o nosso grande missão, é o grande poder. Nós, da Abras Nacional, trabalhamos pela palavra. Então, é estudar, é entender. Nunca é tarde para estabelecer um novo plano de cuidado se não estiver dando certo. Estimular o engajamento da família, reduzir a sobrecarga, divisão de tarefas. A religiosidade é poderosa, seja ela que de fonte for, ela é poderosa. Fortalecimento dos laços familiares. Aproveitem o seu ente querido, sorria muito com ele, brinque muito com ele, porque esse tempo é valioso. Porque a gente acredita nisso, que com entendimento, este caminho, mesmo árduo, mesmo com tudo que foi dito, ele pode se tornar mais leve. Muito obrigada a todos, estarei com vocês daqui a pouco. Passo a palavra para minha amiga, para a Luciane, que vai
aprofundar esse último slide aí sobre essa parte neurocognitiva, psicológica. Obrigada a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer e uma honra, né, estar apresentando aqui, abrindo o grupo de apoios online da Abras, né, para estar compartilhando com vocês, né, um trabalho que já vem sendo executado ao longo de mais de 20 anos, né, e esse tema é um tema muito pertinente, porque a gente falar de diagnóstico e o impacto desse diagnóstico na família, né, tem uma relevância muito grande, porque é o início, né, de uma longa jornada, né, que todos, né, tanto a pessoa que recebe o diagnóstico como a própria família vai enfrentar. Bom, o tema que a gente vai falar hoje, né, que é Alzheimer e agora, então é um tema que tem muito a ver com a família, né? Por quê? Porque a família, né, é esse lugar preferencial de cuidados ao idoso. Então a família é onde esse idoso vai poder receber, né, esses cuidados materiais, instrumentais, os cuidados emocionais, né? Então a gente tem esse lugar privilegiado, né? E a família quando recebe esse diagnóstico, né, ela fica muitas vezes, passa por vários sentimentos, né? São vários os sentimentos que pode suscitar um diagnóstico desses, né? Primeiro, incredulidade, as pessoas ficam, mas que diagnóstico, né? O que é esse diagnóstico, né? A gente ouve muito falar sobre a doença do esquecimento, né? Mas assim, o que significa isso? Né? A doença de Alzheimer, por acaso, é só esquecimento, é só problema de memória? E a gente, na verdade, sabe que a doença ela é muito mais, ela é muito maior do que somente, né, o déficit de memória, que é o que normalmente a gente escuta falar, né? Então, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre a doença, né? A gente ter uma maior informação, né? Por quê? Porque a gente precisa entender e conhecer, né, o que é que está se passando naquele momento com aquele familiar, com aquela pessoa que tem um diagnóstico de demência, né, que tem o diagnóstico de doença de Alzheimer, né, e a partir daí, com esse conhecimento, a gente se estruturar, a gente se organizar para poder realizar realmente esse cuidado, né, esse cuidado maior, né, que a gente pode dizer que mais do que uma atitude, mais do que um ato apenas, né, de você estar cuidando, né, é uma atitude, né, como eu cuido, né, de que maneira eu vou cuidar dessa pessoa, desse meu familiar, que tem uma história de vida comigo, que representa, tem muitas vezes, né, tem uma representação muito especial na família, né, e como fazer a partir daí, né, o que fazer a partir daí. Então, é isso que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né, a proposta é exatamente a gente apresentar para vocês quais são essas alternativas, né? Alternativas que vocês podem encontrar na Abras. A Abras, ela permite esse suporte, né? E que a gente também vai estar falando aqui que vocês podem também realizar toda essa preparação, né? Através dessas nossas orientações, né? Dessas nossas dicas. Então, o que é que eu tenho para falar para vocês? A primeira coisa assim, que a gente pensa quando algum familiar tem um diagnóstico, que você tem essa reação, né, muitas vezes de espanto, de incredulidade, né, de uma sensação de perda muito grande, aí a gente tem que parar e pensar quais são as possibilidades, né? E uma das possibilidades que a gente apresenta para vocês é exatamente o conhecimento, né? É o conhecer a doença, né? Qual é a relevância, qual é a razão da gente procurar, né, mais informações sobre a doença. Então, quando a gente tem conhecimento, né, a gente tem condição de tomar melhores decisões. Quando a gente está melhor informado, a gente tem como se preparar melhor para as diversas etapas, né? Como a doutora Carla colocou,
né? São várias as etapas que uma pessoa que tem Alzheimer passa. E o que é que a gente precisa, né? A gente precisa conhecer, entender melhor, né, o que é que está acontecendo, o que é que está se passando, para que a gente possa lidar no dia a dia, né, se organizar, estruturar o cotidiano daquela pessoa, né, o nosso cotidiano, para que a gente possa passar por todo esse percurso de uma forma mais fácil. Então, o conhecimento, ele aparece, né, como essa opção maior. Conhecimento do quê? Né? Então, conhecimento dos sintomas, né, os sintomas que muitas vezes levaram a um diagnóstico, sem dúvida, né? Sintoma é o que, na verdade, permite esse diagnóstico, né? É o que dá a estranheza, que faz com que os familiares busquem um profissional da área médica para fazer esse diagnóstico. Mas o que implica realmente? Quando a gente vai olhar sobre a doença de Alzheimer, vocês vão encontrar vários termos, né? Várias áreas cognitivas. Então, que áreas cognitivas são essas? A gente fala da memória, a gente fala da orientação espacial, que está prejudicada na doença de Alzheimer, a gente fala da atenção, a gente fala da capacidade de realizar atividades do dia a dia, né? Então, assim, são várias as funções cognitivas, né, que vão estar prejudicadas na doença de Alzheimer. E aí, para que eu preciso saber disso? Né? Por que é importante eu saber dessas alterações cognitivas? É importante porque, na verdade, esses nomes que a gente utiliza, memória, orientação espacial, funções executivas, praxias, que são todos termos que estão lá citados nos critérios diagnósticos da doença de Alzheimer, eles implicam em uma funcionalidade. E o que é essa funcionalidade? A funcionalidade é o que vocês veem naquele familiar, é a capacidade dele de realizar atividades do dia a dia. E aí a gente pode perguntar, que atividades são essas? Tá? Então, fazer uma comida, fazer um pagamento, e fazer uma compra, ir ao banco, sacar o dinheiro, ir a uma missa, sair de casa e vai na igreja, né? Então, são todas atividades que a gente faz no dia a dia da gente. É o dirigir, é o pegar um transporte público. Então, tudo isso representa a funcionalidade desse indivíduo. E aí, o que é que a gente tem quando a gente fala dessa doença, da doença de Alzheimer? A gente tem que a pessoa ela vai perdendo essas capacidades. Então, por que é importante eu saber que a desorientação espacial faz parte, é um sintoma da doença de Alzheimer? Porque isso vai impactar diretamente na capacidade dessa pessoa, por exemplo, pegar um ônibus e ir visitar um parente, porque ele pode se perder no caminho. Quando ele pega o carro e vai dirigir, se deslocar para algum lugar, se ele tem um problema de desorientação espacial, ele vai ter problema para chegar no lugar, no destino dele. Ele vai ter problemas no próprio dirigir, ao manobrar, né, ao fazer uma ultrapassagem de um carro. Então, tudo isso tem um impacto importante. Aquela pessoa que vai, por exemplo, ao banco fazer um pagamento ou fazer um saque de um dinheiro, né, se ela tem um problema de memória, se essa pessoa ela tem um problema com relação a entender o valor do dinheiro, tá? Isso tem um impacto grave, né, com relação a essa vida dessa pessoa. Por quê? Ela pode esquecer o que é que ela fez com o dinheiro, ela pode tirar esse dinheiro e entregar para alguém, né, porque alguém vai dizer, por exemplo, que ela tem uma dívida e ela não lembra, e ela pode fazer um uso indevido do dinheiro, além do próprio risco, né, um risco que é bem concreto, que é, por exemplo, o risco de ser assaltado, porque ela pode tirar um valor muito grande, fazer manusear esse dinheiro na frente de outras pessoas, não ter um cuidado devido, né? A capacidade de julgamento dessa pessoa também começa a se mostrar alterada, então ela não percebe mais situações de risco, né? Então, quando a gente sabe de todos esses sintomas, do potencial impacto desses sintomas na vida dessa pessoa, a gente tem como se organizar, se preparar e agir preventivamente,
né? Então, essa é a grande razão da gente ter esse conhecimento, porque a gente pode se organizar com relação, né, ao impacto, né, desses sintomas, dessas dificuldades no dia a dia daquela pessoa. Eu não cobrar que ela faça, por exemplo, aquele bolo, né, que aquela senhora sempre fez todo domingo para a família, porque ela não consegue mais realizar todas essas etapas do fazer o bolo, do cozinhar, né? Então, quando eu sei disso, né, eu tenho o quê? Eu tenho como fazer um manejo adequado entre o que eu vou cobrar, o que eu vou esperar que essa pessoa faça e aquilo que ela não tem mais condição de fazer. E ela não tendo condição de fazer, eu posso fazer junto com ela, eu posso fazer ajudando, né? Dependendo da etapa, dessas diferentes etapas da doença, tá? E um outro aspecto muito importante do conhecimento, né, diz respeito às alterações comportamentais. Então, a doutora Carla falou para vocês, né, que as alterações comportamentais são as alterações que mais impactam, que mais estressam os familiares, tá? E aí é importante a gente entender o que é essa alteração comportamental, tá? Então, por exemplo, quando esse meu familiar, certo, ele repete a mesma pergunta diversas vezes, dizendo, por exemplo, que quer ir para casa, e aí ele se irrita, ou quando ele fala para alguém que está sendo roubado, certo? Ou que o cônjuge, às vezes a esposa ou o esposo, estão sendo infiéis. Então, a família muitas vezes fica chocada, né? Muitas vezes a família se ressente porque aquele idoso foi agressivo com um determinado membro da família e às vezes não entende que isso é um sintoma de uma alteração comportamental, né? Então, assim, é importante a gente entender não só que existem alterações comportamentais, né, mais exuberantes, né, que a gente normalmente vê na literatura, como alucinação, né, mas a gente tem também outras alterações que é importante que a família entenda, né, que essa alteração ela vai acontecer, às vezes, no dia a dia e passar desapercebida como uma alteração própria da doença, né? Então, quando ela fala, por exemplo, que um filho está roubando ou que a secretária está roubando, né, é importante que as pessoas entendam que essa expressão, né, não é a pessoa que está querendo ofender, não é a pessoa que está querendo magoar alguém, né? Que isso é uma expressão exatamente dessa alteração cognitiva. Então, é importante a gente entender para que a gente possa lidar melhor com essas situações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que o familiar, né, muitas vezes chega, né, ou o cônjuge, né, muito abalado por algum comentário, né, ou porque a pessoa foi indelicada, né, com o vizinho, falou palavras grosseiras com alguém, né? Então, assim, a família fica muito abalada com isso, né, e às vezes não faz essa ligação entre aquele comportamento específico da pessoa e o que é um sintoma da doença, né? Então, assim, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Porque uma vez que eu conheço esses sintomas, sejam eles cognitivos, sejam eles comportamentais, tá? Ambos fazem parte da doença de Alzheimer, ambos fazem parte de praticamente todos os diagnósticos de demência. Então, é a partir daí que eu posso me organizar, que eu posso me preparar, eu posso organizar o meu cotidiano, eu posso criar estratégias para lidar com essas alterações, né, que é um outro aspecto importantíssimo. Né? Quando eu crio estratégias, eu já me previno, né, se ela comentar isso, ou se ela quiser para tal lugar sozinho, eu me ofereço para ir junto, eu me ofereço para ir dirigindo, ou vou dar uma carona. Então, assim, são todos elementos que, uma vez que eu tenho a informação sobre o que é a doença, como que a doença se expressa, né? Qual é a dimensão desses sintomas no funcionamento desse indivíduo no cotidiano, né? Eu tenho como lidar melhor, certo? E, além disso, né, para que serve mais
esse conhecimento, tá? Então, esse conhecimento, ele vai me permitir também que eu possa fazer opção por tratamentos, né? Uma vez que eu conheço melhor a doença, eu vou poder optar melhor tratamentos, sejam eles farmacológicos, né, como aqueles medicamentos que a doutora Carla apresentou para vocês, né, sejam através da ação, do trabalho de outros profissionais. Então, nós temos vários profissionais que podem ajudar, auxiliar nesse processo. Então, é importante que eu conheça, né, o papel de cada um deles. Né? Quando eu devo entrar, por exemplo, com um terapeuta ocupacional, que vai poder me ajudar trabalhando com relação a esse manejo dessas alterações cognitivas, né, do esquecimento, da desorientação, né? Quando eu preciso entrar com um profissional da fonoaudiologia, que vai me ajudar na comunicação, na deglutição, na alimentação desse indivíduo, né? Então, assim, são aspectos importantes de conhecimento, né? O profissional da educação física, o fisioterapeuta, então são todos profissionais que têm o seu tempo, né, para ajudar essa pessoa que vive com a doença de Alzheimer, esse familiar, né? Não precisam ser todos ao mesmo tempo, então é importante a família conhecer, a família entender esse processo, essas etapas, essas fases, né, para que a família possa saber quando deve entrar cada um desses profissionais. Então, é importante esse conhecimento também nesse aspecto. Né? É importante o conhecimento para que eu possa dialogar com esses outros profissionais. É importante esse conhecimento para que eu possa falar com as outras pessoas da família. Né? As outras pessoas da família que muitas vezes não conhecem, né, a doença e que não vão entender isso. E quando você tem um conhecimento, você pode compartilhar. Tá? E um outro aspecto também importante é, por exemplo, a questão do cuidado, né, com esse aspecto emocional. Então, o que é preciso fazer? O que é importante que eu faça? A rede de apoio. Então, você ter uma rede de suporte social é da maior importância. É da maior importância porque isso vai qualificar, tá, o meu cuidado. Então, quando eu tenho uma rede de suporte social, e o que é que eu estou chamando dessa rede de suporte social? São os outros familiares que vão poder entrar nesse cuidado, né, junto com você. Tem os próprios profissionais que vão dar esse suporte, tem a questão de outras pessoas que estão participando também de momentos como esse, que vão poder trocar informações. Tá? Então, tudo isso é importante. Né? Então, além dessa rede de apoio, né, a gente tem a questão do próprio autocuidado. Então, o autocuidado, né, é o quê? Aquele cuidado que a gente tem que ter com a vida da gente, com a saúde da gente mental, com a saúde física, para que eu possa dar um melhor cuidado. Então, o cuidador, ele precisa se cuidar para poder cuidar melhor. Esse é um tema central na nossa associação, na ABRAES, né? Esse autocuidado. E aí a gente pode finalizar com o quê? Né? Com a questão dos aspectos desafiadores e os aspectos, né, onde a gente pode se superar. Então, que aspectos desafiadores são esses? São os aspectos de ter esse conhecimento, tá? E ter essa rede de suporte para lidar melhor e não passar por um estresse, por uma sobrecarga que imobilize você, cuidador, tá? Que não lhe traga problemas de saúde mental, como depressão, como ansiedade, né? Problemas como isolamento, tá? E descobrir nesse percurso, nesse caminho, tá? Possibilidades. Que possibilidades são essas? São possibilidades que a gente pode dizer até mesmo oportunidades, né? Oportunidades de crescimento pessoal, oportunidades onde você vai ter um senso maior, né, de afetividade para com sua família, para com aquela pessoa, né? Oportunidades onde a gente vai se sentir, né, cumpridor, né, de uma missão, fazendo o melhor da gente por aquele ente querido. Certo? Então, isso tudo traz uma sensação, uma percepção muito positiva do cuidar. Né? E essa percepção positiva do cuidar é que faz toda a diferença. Mesmo quando, às vezes, as pessoas, à medida que a doença vai evoluindo e que esse cuidar se torna mais pesado, né? Porque a pessoa, o familiar, tem que fazer pelo outro,
né, à medida que a doença vai evoluindo, é importante por quê? Porque a pessoa, ela sabe que aquilo ali é algo que vai trazer um bem-estar muito grande para ela. Então, eu queria só finalizar falando para vocês, tá, que o cuidar, ele faz parte da nossa essência como seres humanos, certo? Então, todos nós nascemos e fomos cuidados. E nós vivemos e somos também cuidadores, tá? Então, você ser cuidador de uma pessoa com Alzheimer, né, é algo a mais na vida da gente, tá? Então, é algo que a gente tem que se preparar, mas é algo que faz parte da nossa essência. E enquanto parte da nossa essência, né, é uma história que nós vamos escrever, certo? E essa história a ser escrita, né, ela pode ser uma história bonita, uma história de muito amor, de muito carinho, tá? E quem vai ajudar vocês nessa caminhada, né? Todos nós que fazemos a Braz, tá? Então fica aqui o convite, né, para que vocês participem dos nossos grupos, para que vocês conheçam mais o trabalho da gente, que vocês possam ser ajudados, né, tanto nesse conhecimento como nessa rede de suporte, e que isso possa se refletir no melhor cuidado, um melhor cuidado daquele seu parente, daquele seu idoso vivendo com demência, e o melhor cuidado de você mesmo. Você qualifica o seu cuidado quando você se cuida. Então, muito obrigada. Bem, Luciane, que bom lhe ouvir. Nós já temos várias perguntas aqui e eu gostaria de ressaltar a presença das regionais da Abras, que vocês regionais é que fazem a Abras Nacional, né? A gente existe porque vocês existem. Vocês são o nosso coro, são o nosso público, nossa plateia. Eu queria uma atenção especial a Itu e Minas, que tinham uma reunião hoje e estão aqui conosco, assim como todas as outras presentes. Então, nós temos algumas perguntas assim interessantes e a gente está sentindo as pessoas se vendo, né, nas situações do dia a dia. Tem uma pessoa que ficou preocupada porque está sobrecarregada, não é? Está só ela e a mãe e os outros irmãos não conseguem ajudar muito, Lu, nessa situação aí que você bem falou. Então, o que a gente chama sempre a atenção é que é uma doença da família, é uma doença que não pode sobrecarregar uma pessoa. Essas pessoas têm que se unir e dividir as tarefas, porque não pode ficar, essa sobrecarga pode adoecer. Ela até falou no início, é uma doença que adoece a família, realmente. Não que a doença seja contagiosa, não é isso, de jeito nenhum. Mas é uma doença que traz muita repercussão social, organizacional, financeira, estrutural. E aí não pode ficar só com uma pessoa, não é? O que é que você diz mais sobre isso, Luciane? Enquanto eu vejo nova pergunta para a gente. Então, realmente é uma doença que requer, né, a participação de toda a família, né? É importante isso, é importante por dois aspectos, tá? É importante pela sobrecarga, a gente sempre lembra muito da questão da sobrecarga, mas tem um outro aspecto importante aí, porque às vezes as pessoas que cuidam, e isso é um cuidado importante, né? Elas acham que ninguém mais pode cuidar tão bem quanto ela, né? Então acontece dois desserviços aí. Além da sobrecarga, né, você deixa de dar aos outros familiares a oportunidade de também participarem desse cuidado. Então a gente também tem que fazer um pouquinho assim, ter esse olhar, ter esse cuidado, né? Não é só a questão da sobrecarga, é também a gente precisa dividir com outros familiares, mas a gente também tem que dar a oportunidade desses outros familiares, né, exercerem esse direito de também cuidar, de também poderem contribuir, né, com esse cuidado àquela pessoa da família, que muitas vezes é uma pessoa que faz parte da história de todos. E é um plano de cuidado para o idoso, não é para a pessoa. Então, quem for ficar com ele tem que seguir as regras daquele cuidado do idoso e não fazer do jeito que quer, não é? Senão pode ter prejuízo. Tem outra pergunta aqui, ó. Meu tio com Alzheimer tentou esfaquear uma cuidadora. Será um sintoma de psicose? Tem alguns sintomas comportamentais da demência que são bastante agressivos, que pode ter agressividade física ou verbal. Então,
Com agressividade física pode acontecer esse risco, mas é preciso detectar o quanto antes, saber se tem algum fator clínico que possa estar contribuindo para esse distúrbio e tratar o mais precoce possível, porque infelizmente são situações que a gente nunca sabe como é que o paciente vai reagir, mas tem que ser tratado. Se é um sintoma de psicose, só avaliando bem para poder dizer com veemência para você. O que vocês acham de contar ou não ao paciente se foi diagnosticado com Alzheimer? Bem, tem muitas famílias que já chegam para a gente dizendo, olha, não conte de jeito nenhum, porque já é uma pessoa depressiva, é uma pessoa melancólica, e se souber disso, vai acabar tudo. Já pessoas que são muito otimistas, são proativas e querem participar de todo esse contexto. Então, a regra é a pessoa. Então, é o cuidado centrado na pessoa, inclusive para essa questão psicológica. Então, você saber quem é essa pessoa, como é que ele viveu, qual é o contexto familiar, e se essa informação, às vezes, pode ser destrutiva para ele ou para outros construtiva. Então, essa decisão é uma decisão tomada em conjunto, do profissional com a família. Lu, o que é que você acha? Então, é bem isso que você falou, né? A questão cada caso é um caso, né? Quando você é familiar, você recebe um diagnóstico desses, não existe uma receita de bolo, uma única forma, né? A gente tem estratégias que a gente pode usar. E da mesma forma, quando esse diagnóstico ele é dado, né? É muito você sentir se a pessoa ela tem condições de lidar com aquele diagnóstico, se uma vez que ela tem esse diagnóstico, ela vai procurar fazer os tratamentos. Então, hoje, né, já chega no consultório, já chega assim, algumas pessoas que elas sabem que tem o diagnóstico, elas querem contribuir, elas querem colaborar e elas querem participar ativamente, né, das terapêuticas, né, e isso é muito bom. Isso, assim, claro, é um ganho muito grande, né, para o próprio trabalho a ser realizado, né, e algumas vezes a gente sabe que algumas pessoas mais fragilizadas do ponto de vista emocional, né, elas não têm condição de lidar com aquele diagnóstico. Então, assim, quem melhor para dizer isso? A própria família, né? A própria família com esse carinho, com esse cuidado, né? Com esse conhecimento da pessoa, né? É que vai poder realmente avaliar e poder saber até que ponto essa pessoa pode, né, ou não saber do diagnóstico. Mas, independente do diagnóstico, é importante que sejam colocadas, né, as dificuldades que ela tem, até para que ela possa aceitar os tratamentos, né? Eu vou antecipar aqui, eu vi que uma pessoa fez uma pergunta, né, como convencer, né, essa pessoa a fazer os tratamentos, né? E a gente convence, né, falando de algumas dificuldades, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando ela sabe, né, que tem uma determinada dificuldade e a gente pode apresentar, né, o tratamento como algo que vai fazer com que ela tente melhorar ou tente fazer com que aquela dificuldade não piore, não aumente, né? A gente, ou por um tempo que seja, né? A gente tem uma pessoa que vai estar colaborando, que vai estar participando desse tratamento de uma forma melhor, né? Então, eu acho que participar um pouco essa questão dessas dificuldades, certo? Falar das vantagens, até porque existem duas palavras que eu acho que são essenciais para todas as pessoas, que se chama autonomia e independência. Ninguém quer perder autonomia e independência. Então, quando às vezes alguém diz que não quer fazer um determinado tratamento, ela está ali naquele momento exercendo a autonomia dela, de decidir, né, o que ela quer ou o que ela não quer fazer. Então, é importante que a família tenha essa sensibilidade, né, e aí vai depender realmente de cada família, né, ela tem essa sensibilidade de mostrar para esse idoso, né, que uma vez que ele tem essa dificuldade, né, isso vai ajudar, o tratamento vai ajudar. Pronto, tem uma pergunta aqui que é sobre: será que o que a pessoa passou, traumas, viveu, sofrimentos, fatos marcantes, podem futuramente desenvolver a doença? Bem, a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial, né? Mas o maior fator de risco é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de ter demência. Assim, existem vários estudos já cruzando fatores
clínicos, fatores metabólicos, como hipertensão, diabetes, lipidemia, traumas, alterações genéticas, e algumas situações que possam levar a ser preditor, como a depressão. Então, pessoas depressivas, vários estudos amostram que têm um risco maior de desenvolver demência, por este viés. Não necessariamente por ter sofrido X ou Y situação, certo? Então, assim, como é uma doença multifatorial, ela é muito difícil de uma prevenção direta também, não é? Uma outra pergunta aqui é qual a melhor forma de dizer ao paciente que não pode mais fazer essas atividades, não é, Luciane, que você começou a falar. Então, movimentação financeira. E aí eu queria chamar a atenção o seguinte, tem muitas famílias, gente, dizimadas financeiramente, porque no início, às vezes, da doença, o paciente ainda consegue se arrumar, ir ao banco, e tem pessoas que percebem que essas pessoas estão com déficit cognitivo, com déficit de memória, às vezes não consegue mais ter um discurso tão elaborado, e aí vem os empréstimos, as vendas ilícitas, né, as situações que acabam por prejudicar muito a questão financeira dessas famílias. Então, o menor sinal de sinais e sintomas da doença, por isso que a gente trabalha muito com a informação, não só para familiar e cuidador, mas para profissionais como um todo, porque o diagnóstico precoce você evita uma série de complicações, inclusive essas implicações sociais da família, porque você protege ele antes e protege essa família. Isso é muito importante. E nesse momento, você fazer uma reorganização financeira desse cartão, desse banco, uma assinatura dupla, isso é protetivo de todos. Você não está tirando dele, você está protegendo não só a pessoa, mas a família. E o veículo também você pode ir driblando um pouquinho, furar um pneu, tirar uma peça, para ele não ficar tão irritado, enquanto você vai explicando a ele, ganhando tempo, coloca que a médica não está deixando, que não é momento, que pode ser que ele não perceba uma freada, enfim, é uma conversa, é um processo, porque toda proibição, todo rompimento brusco gera reação. E com o paciente, não, com a pessoa com Alzheimer não é diferente, não é? Alguma observação nisso? Não, é isso mesmo, eu acho que a questão volta aí novamente à sensibilidade da família, né? De ver de que forma tirar, né? Como ela falou, o carro precisou de um conserto, então tira uns dias, né? Tenta ver como que é esse manejo, né? Então, tudo pensar que você não está fazendo nada contra essa pessoa, você está, na verdade, protegendo essa pessoa. Então, é importante porque nós, no Brasil, nós somos muito afetivos, né? E a gente tende a ter uma super proteção e mostrar que a gente ama esse familiar da gente, liberando, muitas vezes, não tirando esse poder, essa independência, né? E a gente tem que ter consciência de que isso é um cuidado, é uma proteção, né, a esse idoso. Então, a gente tem que agir, e claro que da melhor forma como a família pode fazer, né? Sempre com muito cuidado, com muito carinho, né? Mas fazendo o que precisa ser feito. Uma pergunta: as alucinações devem ser tratadas com medicamento ou devo acostumar com esse sintoma? Bem, os distúrbios comportamentais da demência, existe um arsenal de sinais e sintomas que podem aparecer na doença. Então, existe um tratamento, existem drogas coadjuvantes, os anticolinesteráticos e a memantina, que podem ajudar a diminuir, a reduzir esses sintomas e melhorar a qualidade de vida da pessoa e de quem cuida. Então, sempre procurar se tem algum fator desencadeante dessas alucinações, lembrar que aquele iceberg é exatamente isso. Então, às vezes o paciente vem com alucinação e não necessariamente está ligado à doença intrínseca em si, mas algum fator clínico que esteja provocando um delírio, uma desorganização cerebral e se manifestando aí com as alucinações. Então, uma avaliação é sempre prudente e podem se usar drogas para controlar isso. Cuidador masculino sempre para o homem, feminino sempre para a mulher? Não necessariamente. Existem cuidadores homens maravilhosos, né, que têm todo o respeito, todo o cuidado, e homens aceitam mulheres muito bem. E assim, depende muito da empatia, depende muito a questão do cuidador formal contratado,
é uma relação muito próxima. Então, existe esse respeito se essa relação foi boa desde o início. Quer dizer alguma coisa, Luciano, sobre isso? O Não, cuidador? eu concordo, acho que é isso. Assim, eu estava vendo já aqui a próxima pergunta, né? Se o paciente, a pessoa tem percepção na fase inicial da doença, né, do que está acontecendo. Então, muitas vezes, a pessoa ela percebe que tem algo de errado, né? Então, assim, são diversas situações, às vezes no cotidiano, né, que mostram para essa pessoa que tem alguma coisa de estranho, alguma coisa que não está acontecendo direito. Às vezes é uma reunião de amigos, então as pessoas começam a falar para ela, mas você já perguntou isso, mas você já está contando essa história de novo, né? Então, assim, algumas coisas essa pessoa ela vai percebendo. Tá? E aí você pode ter duas formas, né? Que esse familiar vai lidar com essa realidade, né? Essa pessoa ela pode ir atrás de um profissional médico, né? Exatamente para saber melhor o que está acontecendo, e essa é uma realidade que a gente vem acompanhando, né? Essa maior proatividade, né, desse idoso que se percebe com essas dificuldades, né? E você tem aquele outro idoso que algumas vezes, quando ele começa a perceber, ele começa a se isolar socialmente, né? Ele começa a evitar essas situações de exposição. Então, é isso que faz, algumas vezes, com que as famílias não percebam, porque ela evita situações onde ela vai expor aquela dificuldade, né? Então, às vezes, só quando esses sintomas já estão, né, mais graves, mais intensos, é que, às vezes, a família vai perceber, tá? Então, assim, há uma percepção, né? E aí vai depender, claro, né, da reação, de como que essa pessoa vai ter diante dessa realidade, né? Diante dessa visão de que tem alguma coisa de errado acontecendo, né? Até porque hoje em dia, né? E esse é o objetivo da gente estar falando desse conhecimento também para as pessoas em geral, é que a gente tem que conhecer até para se a gente identificar, né, logo no início, né, na gente mesmo ou em algum familiar, que esse diagnóstico possa ser feito o mais rápido possível, né? Porque as terapêuticas elas vão estar diretamente ligadas em termos de um efeito mais positivo, né? Quanto mais cedo, quanto mais precoce for feito esse diagnóstico. Então, é importante nesses dois sentidos. Isso. Tem algumas perguntas aqui que eu vou unir. Eles perguntam sobre quem é capaz de dar o diagnóstico. Então, da especialidade da medicina, são geriatras, neurologistas, psiquiatras. São as especialidades mais afins e que trabalham com essas doenças neurológicas. Podem nos procurar nas nossas redes sociais. Nós temos muitas perguntas aqui sobre se tem vídeo, se tem clínicos também podem dar o diagnóstico, tá? Se tem vídeos, se tem cartilhas, se tem materiais que podem ajudar no dia a dia. Então, nas nossas redes, no site da Braz, na página da UOL, Viver Bem da UOL, que é uma página nossa, um espaço nosso nas sextas-feiras, sempre temos postagem interessante sobre Alzheimer. Então, podem nos procurar. Se a interdição jurídica deve ser de imediato. Veja, todo caso é um caso, então, a partir do momento que há um prejuízo na funcionalidade, na dependência, e que ele não consegue se reger, aí você pode procurar esse tipo de ação, não é? Então, o imediatismo, temporalidade na doença de Alzheimer, você não tem como prever, cada caso é um caso. Mais outras perguntas que nós vamos responder posteriormente, mas vocês consideram que os estímulos multiprofissionais podem segurar o avanço da doença? Vejam, o tratamento é multifatorial, farmacológico e não farmacológico. Farmacológico, que perguntaram também, são as drogas anticolinesterásicas, donepezila, rivastigmina e galantamina, doses iniciais baixas que vão aumentando com o tempo, elas precisam respeitar até chegar à sua dose terapêutica, a memantina associada na fase moderada severa, e a equipe sim multidisciplinar podem atuar no objetivo do tratamento, que é melhorar a funcionalidade, reduzir a velocidade de perda. O tratamento medicamentoso nem a reabilitação não para, não freia, não cura a doença, infelizmente. Mas a ação multidisciplinar com a ação medicamentosa é absolutamente positiva na pessoa com Alzheimer,
em visão da funcionalidade, da conexão maior com o mundo e com os seus familiares. Lu, alguma coisa a acrescentar? É bem isso. A importância da equipe multiprofissional é exatamente a gente poder, né, através dessas estratégias, através desse trabalho, né, a gente poder fazer com que essa pessoa ela mantenha essa funcionalidade por mais tempo, né? Ela consiga fazer suas atividades do dia a dia, né, pelo máximo de tempo possível. Então, o profissional ele vai tanto trabalhar com a pessoa que tem a doença de Alzheimer, no sentido de manter essa funcionalidade, sim, como também vai trabalhar com os familiares, com os cuidadores, no sentido de que esses cuidadores, tendo a informação, eles podem estar junto, né, com essa pessoa que tem Alzheimer para poder fazer junto com ela, jamais fazer por ela, a não ser quando chegar o momento, porque quando a gente faz tudo pela pessoa, né, a gente acaba, na verdade, fazendo com que essa doença ela evolua de uma forma mais rápida. Então, a gente tem o trabalho com a própria pessoa, com Alzheimer, e tem esse trabalho educativo no sentido de orientar os familiares e cuidadores. Isso. Eu vou aqui me despedindo, nos despedindo, não é, Lu? Porque já está chegada a nossa hora. Gostaria muito de agradecer a todos, agradecer ao patrocinador Apsen, ao apoio Libes. Temos outras perguntas que vamos responder a vocês, tá certo? Obrigada a todos os presentes e convidar vocês que esse projeto é um projeto mensal, toda terceira terça do mês. Então, a próxima teremos um assunto de extrema importância sobre o diagnóstico e esperamos todos. Nosso convite irá para todos vocês. Muito obrigada, que tudo é feito para vocês. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. Né? A gente abriu hoje aqui as lives com uns pequenos problemas, né? Que a gente vai corrigir isso ao longo, né, desses dias, dessa semana até a próxima. Então, participem da nossa próxima live. É importante todos fazerem avaliação, está no link para todos. Exatamente. Então, agradecer muito a presença de todos vocês, né, a oportunidade de estar aqui, né, assim como também agradecer o apoio da Libes, né, o patrocínio da Apsen, né, que permitiu, né, que a gente está aqui podendo falar com vocês, está mais próximo nesse tempo de pandemia, então isso é importante, temos que juntar forças, né, temos que nos unir e a Braz ela está propondo isso com essas lives, tá? Então peço desculpa mais uma vez pelos problemas técnicos, mas a gente conta com vocês e eu acho que é exatamente a gente juntando forças que a gente vai conseguir lidar melhor e trazer uma maior visão sobre essa doença para as pessoas como todo o nosso país e para as nossas autoridades, para que elas possam cuidar melhor, tá? Desse idoso e também da família que tem esse ônus de cuidar sozinha, né, da pessoa que tem a doença de Alzheimer. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. As regionais, parabéns pelo seu trabalho. Continue com esse trabalho e em breve teremos todos numa unificação das nossas ações, com todos no mesmo padrão, na mesma linguagem, juntando as expertises, as ideias e a força de todos. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.